Aleluia, glória a Deus, shalom queridos, Shabbat shalom a todos vocês que estão aqui conosco nesse tempo de intercessão, onde nós nos somamos para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Shabbat shalom, Shabbat shalom, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, santo e tremendo é o teu nome, Jesus. Santo e tremendo é o teu nome. Eu queria ler o Salmo de número 46 para começarmos esse tempo, bendizendo o nome do Senhor, exaltando. Amém? Você pode abrir sua Bíblia junto comigo no Salmo 46. Aleluia, shalom. Saulo, nosso irmão Saulo, Shabbat Shalom. Assim declara a palavra: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aleluia! Deus nele está, Deus nela está, nessa cidade, e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Aleluia! Yahvé Sabaote está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras de Yahvé, vejam os seus feitos até estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Yahvé Sabaote está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha que tremendo. O versículo 1 vai dizer que ele, o Senhor, o nosso Deus, Yahvé, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. E o verso 2 vai dizer que é por causa disso. Porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque ele é o nosso auxílio sempre presente diante da adversidade. É por causa disso que nós não temeremos. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual o vale, qual a adversidade, qual a dificuldade que se apresenta diante de você, mas a palavra do Senhor está dizendo que porque Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, você não temerá. Nós não temeremos pelo simples fato de que Ele é o nosso refúgio. Olha que segurança tremenda, que paz, que presença. Hein? Que presença gloriosa é a do nosso Deus. A presença dele é suficiente para lançar fora todo o temor que poderia haver em nosso coração. É por causa da presença gloriosa do Senhor que nós não temeremos. Porque a palavra está dizendo que ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem-se no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e ainda que os montes sejam sacudidos pela fúria do Senhor, ainda assim, nós confiaremos nele. Nós não temeremos a adversidade. Você precisa viver uma vida de confiança no Senhor. Eu preciso exercitar isso constantemente, meus irmãos. Sabe por quê? Porque todos os dias nós veremos os estrondos das águas turbulentas. Todos os dias nós veremos situações que aparentemente são desesperadoras.
Mas nós não nos desesperaremos, porque certamente confiamos no nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você vive em obediência, alinhado com a palavra do Senhor, na dependência do Espírito Santo, você não tem o que temer. A tempestade vem, as águas se agitam, pode até entrar água no barco, mas você não temerá, porque o Senhor é contigo, Ele está no barco. Isso não é uma palavra motivacional. Isso não é uma palavra positiva. Isso é a promessa do nosso Deus. Isso é a palavra poderosa do nosso Deus para você e para mim. Ele é fiel aos que nele confiam. Ponha a sua confiança no Senhor. Ponha o seu coração no Senhor. Ponha a sua vida diante do Senhor. Ele te guardará. Ele te cercará com amor indizível. Indizível graça. Amor infalível. Fidelidade imensurável. É isso que o Senhor tem para aqueles que o amam. Olha o que o texto ainda vai dizer. Estamos em Salmos capítulo 46, para quem está chegando. Olha o verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Aleluia! Há um rio. Você pode crer nisso? Há um rio cujos canais desse rio alegram a cidade de Deus. Que você possa fluir no rio do Espírito, no rio de águas vivas. Aleluia! Glória a Deus! Que você não viva mais abatido, que você pergunte, assim como o salmista perguntou para si próprio, para o seu interior, por que está abatida, ó minha alma? Por que perturba-se dentro de mim? Não há razão para vivermos perturbados. Talvez você diga, mas eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema de saúde crônica, eu tenho um problema não sei o que, eu tenho dívida, eu tenho não sei o que, desemprego, uma faculdade para terminar. Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero lhe dizer que não há razão para viver frustrado. Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa fortaleza. É tão tremendo poder se apegar a essa palavra. Nos momentos mais difíceis, onde a sua alma estiver angustiada e amargurada, dominada pela falta de fé, pela incredulidade, querendo entrar, batendo na porta, dominada pelo medo, pela tristeza, pela angústia, você vai olhar para essa palavra. Opa! Ele é o meu refúgio. Yahvé é a minha fortaleza. Amém? A vida com Deus precisa ser constante, alimentada constantemente. Na leitura da palavra, numa vida de devocional, de oração, diante do Senhor. Em devoção, como eu disse, devocional, em devoção ao Senhor. Em todo o tempo. Você precisa alimentar a sua vida com Deus. Porque se você não alimentar a sua vida com Deus, você vai alimentar uma vida de pecado. Quando você alimenta uma vida de pecado, você mata o seu espírito de fome. E quando você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, que é vida, você mata a carne de fome. Amém? E às vezes isso não vai ser instantâneo, isso não vai ser no estalar de dedos. Processos. Às vezes precisaremos passar por processos. Pois passe pelos processos que você precisa passar. Mas não abandone a sua vida com Deus. Não abra mão sequer de 1 milímetro do que Deus já fez na sua vida. Do que Deus já conquistou para você no Calvário. Através de Jesus. Não abra mão. Não retroceda na sua caminhada com Deus por causa
das adversidades do dia a dia. O Espírito me manda te dizer, não retroceda na sua vida com Deus por causa das adversidades que lhe aparecem no dia a dia. Não permita que os açoites, não permita que as tramóias de Satanás contra você te tirem do caminho. Não permita. Diga alto lá, Satanás. Alto lá. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Meu coração não tem espaço para o pecado. Meu coração não tem espaço para amargura, para tristeza, para angústia. Lance no inferno toda angústia. Diga, Satanás, angustiado é você, porque o seu fim já foi decretado por Jesus. Então quem tem que viver angustiado é Satanás e não você. Por isso se posicione, meu irmão. Minha irmã, se posicione no Senhor. Ah, é problema com os meus filhos, a salvação familiar, não sei qual é a sua dificuldade. Se posicione no Senhor, se posicione no Senhor. Retroceder não é uma opção para aqueles que estão em Cristo. Hebreus capítulo 10 vai nos dizer, versículo 38 e 39. Pois nós não somos dos que retrocedem, mas sim dos que creem para a conservação da nossa alma, da vossa alma. Você não pode ser do que retrocede. Você tem que ser daqueles que creem. Amém? Porque pela fé nós somos justificados. Jesus cravou na cruz o rol de dívida que tinha contra você. Tudo que tinha contra você. O escrito de dívida que tinha contra você. Que nenhum sacrifício da antiga aliança, da velha aliança, poderia remir de forma suficiente, de forma total, eterna, absoluta, o seu pecado. Jesus pôde fazer. Jesus pôde remir. Jesus pôde pagar na cruz. Para que Satanás nunca mais pudesse olhar para você com um olhar de acusação. Nunca mais. Porque Jesus levou sobre ele a sua vergonha. Por isso tudo aquilo que pertencia à natureza do velho homem foi crucificado com Cristo. Ele levou, ele levou, ele levou. Pare de se acusar por algo que aconteceu no passado. Perdoe-se. Permita-se perdoar a si mesmo. Pela prática cometida na velha natureza. O Espírito Santo é o seu Senhor. Ele quer falar ao seu coração nesse tempo. Ele quer te levar a experiências profundas com Ele nesse tempo. Por isso, mergulhe nesse rio que alegra a cidade de Deus. Mergulhe nesse rio. No rio do Espírito. Mergulhe nesse rio. Olha o verso 5. Deus nela está. Deus está nessa cidade. Aleluia. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam. Olha aqui. Nações se agitam. Reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Olha o domínio do nosso Deus. Olha o domínio do nosso Deus. Nações se agitam. Os reinos são abalados. E a terra se derrete diante da voz do nosso Deus, quando Ele ergue a sua voz. Pois o Senhor já ergueu a sua voz a respeito de você, meu irmão. Ele já ergueu a sua voz decretando o fim dessa crise que você está passando. Porque algo novo está vindo à luz. Ele abrirá um caminho no meio do deserto que você está passando. E Ele porá riachos no ermo. Não importa a situação em que você está passando. O Senhor quer te levar a bom termo nessa situação.
Isso não é palavra positiva, isso não é palavra motivacional, isso é a palavra do próprio Deus a seu respeito. E neste Shabat eu declaro sobre a sua vida que você receba do descanso do Senhor em todas as áreas da sua vida. Que venha o repouso do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Essa paz monta e guarda no seu coração, em nome de Jesus. Se existe alguma área da sua vida onde você não está em paz, receba hoje dessa paz. Que o Espírito Santo de Deus ministre paz ao seu espírito. Porque a paz não é um sentimento. A paz não é um estado de espírito. A paz é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. É um fruto do Espírito manifesto em você e através de você. Então que essa paz se manifeste na sua casa hoje. Hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba do poder do Espírito sobre a sua vida. Oh, recandalabaquianta na racheia. Olha o verso 7. Yahvé Sabaoth está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É o nosso refúgio. Outras versões dirão. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Venham e vejam as obras de Yahvé. Vejam os seus feitos estarrecedores na terra. Olha a convocação do nosso Deus. Venha, veja. Veja os feitos estarrecedores que Ele tem feito na sua casa. No meio da sua família, onde Satanás tem sido envergonhado. Venha e veja. Vem e vede quão grandiosas são as maravilhas do Senhor nas suas obras, nos seus feitos. Quão grandiosos são os feitos do Senhor. Aleluia. Olha o verso 9. Precisamos tomar posse desse verso 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele dá fim às guerras. Imagina isso. Tanta guerra, tanto rumor de guerra, tanto conflito, tanta disseminação de ódio. E a palavra está dizendo que Ele, o nosso Deus, dá fim, põe um basta, finaliza as guerras nos confins da terra. É Ele quem faz isso. Não são os homens com seus tratados, com seus acordos mundiais, porque o homem é infiel. O homem pode mentir, o homem falha, tá? O homem vive muitas das vezes na sua natureza pecaminosa, praticando o pecado. O homem é interesseiro. O nosso Deus não. Ele não volta atrás nas suas palavras. Ele é fiel a cada uma das suas palavras. Por isso você precisa se firmar naquilo que o Senhor já falou a seu respeito. O que foi que o Senhor falou a seu respeito? Se o Senhor te chamou ao arrependimento nesse tempo, arrependa-se. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração diante da voz do Senhor. Não endureça o seu coração diante da voz do Senhor. O que mais que ele faz? Verso 9. Ele quebra o arco e ele despedaça a lança. Olha que tremendo. Imagina isso, ele quebra o arco e despedaça a lança. Isso fala de força, de poder. Aleluia, domínio, autoridade. Ele destrói os escudos com fogo. Olha como que ele põe fim numa guerra. Ele quebra o arco usado naquela guerra. Ele despedaça a lança naquela guerra. E ele põe fogo nos escudos. Esse é o nosso Deus. Ele entra no meio das guerras. Porque ele é poderoso na batalha. Aleluia. Sabaoth é o seu nome. Yahvé Sabaoth é o seu nome. Yahvé dos exércitos. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Aleluia. E olha o que ele vai dizer no verso 10. Aqui é o que o Senhor diz diante das guerras. Parem de lutar e saibam
que eu sou Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Imagina no meio de uma pandemia, uma guerra, tanta manifestação contra, a favor, a malignidade, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Quanta malignidade. A nossa nação manchada de vermelho. Imagina, no meio dessas manifestações malignas, ideológicas, o Senhor entra no meio dessas manifestações com poder e grande glória e diz: parem de lutar, basta, chega, porque eu sou Yahvé Deus. Saibam que eu sou Yahvé Deus. O Senhor fala hoje. O Senhor fala hoje à minha geração, na minha nação, no Brasil, a minha geração nessa nação. O Senhor vos convoca hoje dizendo: eu sou Yahvé, saiba que eu sou Yahvé. Esse é o meu nome. Aleluia! O Senhor nos convoca à santidade, porque Ele é santo. E não podemos nos comunicar com Ele de outra forma senão por meio da santificação. Importa que sejamos santos, porque Ele é santo. Aleluia! Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. É o Senhor quem está dizendo. E olha o final, o versículo 11. Vai nos dizer: Yahvé Sabaote está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, irmãos. No meio dessa crise, Ele está conosco. No meio do deserto, Ele está conosco, porque Ele vai abrir um caminho. O Senhor vai abrir o caminho, o Senhor vai abrir o caminho. O Senhor vai abrir um caminho. Aleluia! Algo novo está vindo à luz. Eu estou fazendo coisas novas. Por acaso não percebeis? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Como é que você não está enxergando algo novo que eu estou fazendo? No meio do deserto eu estou abrindo um caminho. Esse é o novo de Deus na sua vida. Amém? Pode ser a tribulação, mas havia um triunfo no meio da tribulação. No meio do deserto. No meio do caos, no meio da crise, seja o que for, o triunfo virá. Por quê? Porque você permaneceu perseverando no Senhor. Aqueles que desistem e retrocedem não verão a luz da glória de Deus. Não verão o cumprimento das promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor é para aqueles que o temem. Ontem nós falamos sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor não há aliança. Quem estava aqui ontem vai lembrar. Sem temor não há aliança. A aliança com Deus está completamente conectada e dependente do nosso temor a Ele. Uma vida de temor a Deus. Sem temor não tem aliança. Sem temor não tem aliança. E nós queremos orar agora para que esse Espírito Santo, que tem falado ao seu coração, que tem falado ao meu coração, esse Espírito mexa hoje, esse Espírito vá lá no coração daquela pessoa que está endurecida, desanimada, desamparada. Essa pessoa que não conhece esse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso auxílio. Para que esse Espírito Santo penetre no coração dessa pessoa, trazendo vida. Que esse rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, jorre hoje no coração de cada pessoa da igreja brasileira. Amém? Você pode orar junto comigo? Vamos orar dessa forma, para que esse rio seja lançado sobre as feridas do povo da igreja brasileira, do povo brasileiro como um todo, mas da igreja. Amém? Trazendo unidade, arrependimento, humilhação,
quebrantamento, espírito de servidão. É só o Senhor que pode fazer isso. Nós queremos orar. E eu quero, junto com essa oração, fazer a oração da unidade no corpo. É a oração de número 44 do livro Orando a Palavra. E eu quero que você se some junto comigo para poder orar nessa hora. Amém? Ô Pai Santo, nós te invocamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos que tu és santo. Não há outro Deus além de ti. Não há outra rocha além de Jesus Cristo. Nós queremos te invocar nesta noite. E invocar a pessoa bendita do Espírito Santo. O teu Espírito, que é residente em meu espírito, em nosso espírito. Que esse Espírito da verdade penetre hoje no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Converte o coração dos teus filhos a ti. Converte o coração da tua igreja, meu Deus. Leva cada vida ao arrependimento. Conduze-os ao arrependimento, ao quebrantamento. Oh, meu Deus, é o Senhor quem remove pecado por meio do arrependimento, por meio do quebrantamento. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite, como tua igreja amada. Nós queremos te conhecer como Deus que é nosso refúgio. Nós queremos te conhecer como Deus que é o nosso auxílio. Oh, Pai, nós queremos ficar estarrecidos diante da tua glória, diante dos teus feitos poderosos. Nós queremos ficar constrangidos diante do teu poder. Espírito Santo de Deus, move-nos. Move o nosso coração em arrependimento. Move o nosso coração em arrependimento. Move o nosso coração em arrependimento, Pai. Nós queremos te ouvir. Nós queremos falar contigo como filhos que te amam, em temor e em intimidade. Queremos conhecer não apenas as obras do Deus, mas nós queremos conhecer o Deus das obras. Nós queremos ver além dos milagres, nós queremos ver ao Senhor que opera os milagres. Leva-nos, Senhor, a permanecer com o coração em Ti. É tão difícil às vezes permanecer diante de tanta debilidade. Quantos irmãos desempregados, passando por necessidades. Meu Deus, leva-os a perseverar mais uma vez. Mais uma vez, Pai, mais uma vez. Não há nada melhor do que a Tua glória, do que o céu, do que a Tua presença. Nós desejamos o céu. Porque não há nada nessa terra que nos atraia mais do que o entendimento de que viveremos eternamente em Tua presença. Nós te amamos, reconhecemos a Tua soberania. Pai, como igreja nós oramos, a semelhança de Jesus. Levantamos os nossos olhos para Ti e clamamos pela unidade dos discípulos. Jesus voltou para Ti, mas nós estamos no mundo. Guarda-nos no Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Para que sejamos um, como Tu e Ele sois um. Jesus orou por nós, que temos crido na palavra que nos é pregada pelos apóstolos e profetas, para que todos sejamos um. Assim como Tu, ó Pai, és em Cristo Jesus e Ele em Ti, que também sejamos um em vós, para que o mundo creia por nosso intermédio que enviaste a Jesus. Jesus nos deu a glória e a honra que lhe deste, para que sejamos um do mesmo modo que sois um. Ele em nós e Tu nele, a fim de que possamos nos tornar um
e perfeitamente unidos para que o mundo possa saber e definitivamente reconhecer que tu o enviaste e que nos tens amado como amaste a Jesus. Ele nos fez conhecer o teu nome e nos tem revelado o teu caráter e verdadeiro ser. E pelo seu Espírito continuará a fazê-lo, para que o amor que derramaste sobre ele possa estar em nós, em nossos corações, e que ele mesmo esteja em nós. Pai, eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós, membros do corpo, estejamos em perfeita harmonia e completa concordância naquilo que dizemos. E que não hajam dissensões, não hajam facções, não hajam divisões em nosso meio, para que estejamos perfeitamente unidos em nosso entendimento comum e em nossas opiniões e julgamentos. Pai, em união, não haverá limite para nossas orações. Aleluia. Pois Jesus nos diz que se 2 de nós na terra concordarmos, harmonizarmos juntos, unidos, faremos uma sinfonia. Quanto a tudo que pedirmos, isto sucederá. Será feito por ti, ó Pai, que está nos céus, que estás no céu. Oro para que sejamos humildes de mente, mansos, altruístas, gentis, longânimos, com paciência, suportando um ao outro e fazendo concessões, porque amamo-nos uns aos outros. Que ansiemos e lutemos sinceramente para guardar e manter a harmonia e unidade de espírito no poder unificador da paz. Determinamos portar-nos de um modo digno do Evangelho de Cristo, permanecendo firmes em espíritos unidos e propósito, combatendo lado a lado, contendendo com uma só alma pela fé do Evangelho. Espírito Santo, ajuda-nos a viver em harmonia. E se de um mesmo parecer e propósito, e ser de um mesmo parecer e propósito, tendo o mesmo amor, estando em completo acordo e harmonioso pensamento e intenção, que nada façamos por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. Finalmente, que todos sejamos de igual ânimo, unidos em espírito, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pai, pela tua graça, nós, o teu povo, seremos fortalecidos, aperfeiçoados, tornados completos, o que devemos ser. Seremos mutuamente encorajados, consolados e confortados. Seremos de um mesmo parecer uns com os outros. Viveremos em paz e então tu, ó Deus de amor, que és a fonte de afeição, boa vontade, amor e benevolência para com os homens, e o autor e promotor da paz, estarás conosco. Nós oramos também pelos líderes da igreja. O canaramache hereki antenamash. Degelebedianda namassorro. Rete canta namassaha xerequete. Oh, Pai, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, oramos e confessamos que o Espírito de Yahvé está sobre os pastores da igreja brasileira. O Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. Oramos para que à medida que o teu Espírito esteja sobre os pastores da igreja brasileira, o seu entendimento seja fortalecido, pois o tens ungido e equipado para pregar o Evangelho ao pobre, quebrantado e aflito. Tu o enviaste para curar os corações quebrantados, proclamar libertação ao cativo físico e espiritual,
e abrir a porta das prisões dos cativos. Os pastores da nossa nação serão chamados sacerdotes de Yahvé. O povo se referirá a eles como um ministro de Deus, como ministros de Deus. Oramos e cremos que nenhuma arma forjada contra os pastores prosperará e que toda língua que se levanta contra eles será reprovada. Oramos para que os pastores prosperem abundantemente, Yahvé, física, espiritual e financeiramente. Oramos para que os pastores mantenham o padrão das sãs palavras, ensinando-as com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Os pastores da igreja brasileira, na nação brasileira, guardarão e conservarão com amor a preciosa e a excelente verdade que lhe foi confiada pelo Espírito Santo que é residente neles. Nós oramos e cremos que em todo o tempo os pastores receberão a palavra com liberdade e no abrir de sua boca esta palavra sairá com ousadia e o evangelho alcançará as pessoas. Aleluia! Nós te louvamos pelo fortalecimento sobrenatural que lhe darás em tempo de necessidade. Confessamos que permaneceremos por trás de cada um dos pastores, sustentando-os com nossas orações. Só diremos o que servirá para a edificação deles. Não nos permitiremos julgá-los, não nos permitiremos criticá-los, mas continuaremos a interceder por eles e a falar e pedir bênçãos por eles em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque a tua mão estará sempre sobre o presbitério da nossa nação, da igreja na nossa nação, o presbitério da igreja na nossa nação. E eles ouvirão a tua voz e serão guiados pelo teu Espírito. Aleluia. Confirmamos esta palavra, Senhor. Declaramos que os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas receberão da cura do Senhor, física, emocional e espiritual, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Os cobrimos pelo poder do Espírito, com o sangue do Cordeiro, e declaramos que Satanás não poderá tocá-los. Nós resistimos a toda artimanha de Satanás e declaramos que a igreja do Senhor avançará em poder, em autoridade, em unção, em graça, em nome de Jesus. Nós abençoamos os líderes da nação com o poder do Senhor. Pai, nós oramos também pelo estado do Espírito Santo. Cobrimos a cidade de Rio Novo do Sul, prefeito Jocenei Marconcini Castellari. Oramos por Santa Leopoldina, prefeito Romero Endringer. Oramos por Santa Maria de Jetibá, prefeito Hilário Roypeck. Oramos por Santa Teresa, o prefeito Kleber Médici. Oramos por São Domingos do Norte, a prefeita Ana Isabel Malacarne de Oliveira. Nós oramos por São Gabriel da Palha, o prefeito Tiago Rocha. Pai, nós oramos por São José do Calçado, o prefeito Antônio Coimbra de Almeida. Oramos também por São Mateus, prefeito Daniel Santana. Oramos por São Roque do Canaã, prefeito Marcos Guerra. Oramos por Serra, o prefeito Sérgio Vidigal. Oramos por Soretama, prefeito Alessandro Brodel. Oramos por Vargem Alta, o prefeito Eliezer Rabelo. Pai, nós oramos por Venda Nova do Imigrante, o prefeito João Paulo Schettino Minetti. Oramos por Viana, o prefeito Wanderson Bueno. Oramos por Vila Pavão, o prefeito Wellington Boni. Oramos
por Vila Valério, prefeito David ou Davi Mortzen Pires Ramos. Oramos por Vila Velha, o prefeito Arnaldo Borgo. E oramos também pelo município de Vitória, a capital do Espírito Santo, o prefeito Lorenzo Silva de Pasolini. Nós cobrimos o estado do Espírito Santo e suas 78 cidades. Declaramos que o Espírito Santo pertence ao Senhor. O estado do Espírito Santo verá o avivamento do Senhor, varrendo todo o pecado do meio daquele povo. Pai, converte os corações a Ti. Opera a obra nos corações que só o Senhor pode operar. Em nome de Jesus. Confiamos no Teu poder. Confiamos no Teu poder. Confiamos no Teu poder. Espírito Santo de Deus, opera aquilo que está no Teu coração. Opera aquilo que só o Senhor pode operar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Aleluia. Hoje nós terminamos a oração, as orações pelo estado do Espírito Santo. Foram praticamente 3 dias. E estamos tão felizes por isso, né? Vamos continuar. Ainda falta o Rio de Janeiro, ainda falta São Paulo para terminar o Sudeste. Mas nós temos avançado, temos visto o Senhor operar grandes coisas. Grandes coisas na nossa nação. Amém? Por meio do seu poder, por intermédio do seu poder, né? Do poder dele. E por conta das nossas orações. Amém? Por conta das nossas orações. A sua oração pode tirar uma alma do inferno e jogá-la para o céu. A sua oração pode trazer cura a uma enfermidade mortal. Sua oração pode fazer manifestar a provisão do Senhor. Amém? Então viva na dependência do Espírito Santo. Dependa dele em todo o tempo. Ame a palavra do Senhor. Medite nela de dia e de noite. Não permita que essa palavra se aparte do seu coração. E certamente você viverá para ver a glória de Deus enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. Enchendo a sua vida, como as águas cobrem o mar. Enchendo o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, como as águas cobrem o mar. Amém? Deus abençoe esse povo de Deus que está aqui. Estou vendo alguns nomes passando. Maria Fátima, Gabriela Gonçalves, Eunice Moreira, Kátia Farias, Eli Costa, amada Eli, Deus abençoe. Quem mais, Jesus? Jackson. Deixa eu ver quem mais. Márcia Alves. Meu Deus, quanta gente de Deus. Eu nunca falo, né, no final, eu nunca digo no final o nome das pessoas, mas é porque é muita gente e vai passando, então a gente não consegue acompanhar tudo, mas a gente abençoa todo mundo, tá? Oramos por todos. Por isso, que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e que ele tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu glorioso rosto, o seu maravilhoso rosto, e que ele vos dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Que Deus te abençoe, tenha um Shabat na presença do Senhor, porque certamente nesse dia de descanso o Espírito Santo quer ministrar o seu coração numa nova dimensão, num novo nível, numa nova atmosfera. Amém? Encha-se do louvor do Senhor nesse dia
tá? Gratidão, oração, em todo o tempo, todos os dias, mas nesse tempo você possa descansar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Amanhã estaremos de volta às 18h30.